Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres por essa oportunidade? Diga glória a Deus. Amém. Que bom, irmãos, poder estar também nesta noite reunido com a igreja para nós adorarmos, louvarmos o nome do Senhor. E também nesta feita, no culto de Santa Ceia, que é um culto de celebração, que é o culto que nós fazemos em cumprimento à ordenança de Cristo à sua igreja, que disse que nós deveríamos nos reunir em seu nome para assim partir do pão. Meus queridos, eu vos convido a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23, leamos a partir do verso de número 39. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Queremos louvar a Deus também pela oportunidade que Deus concede, a alguns irmãos que nem sempre pode estar conosco. E graças a Deus, hoje à noite os irmãos podem estar aqui para adorar, cultuar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23, verso de número 39. Quem não está me ouvindo bem, diga amém. Estão ouvindo bem? É assim? Quem está me ouvindo bem, diga amém. Amém. Tem alguém não me ouvindo? Não, né? Tá todo mundo me ouvindo. Olha para quem está do seu lado encarando e diz assim, fica ligado. Amém. Lucas 23, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos assim estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui e convidar o nosso diácono Amaro para vir aqui à frente, tá certo? O nosso diácono Amaro, irmãos, é um diácono extremamente presente aqui, Sempre coopera conosco, sempre ajuda. Pode subir aqui, meu diácono. Ele sempre ajuda. A sua esposa também, irmã Luzinete, aproveita e venha cá também. Nosso diácono Amaro, irmãos, ele sempre cooperou aqui, auxiliando a sua esposa, que estava aqui com a gente. Ele, há uns meses atrás, conversou comigo e disse: Pastor, eu estou indo conversar lá com o meu pastor, que ele congregava lá em Xande e Alegria. E ele disse: eu vou conversar com o meu pastor, assim que ele for jubilado, eu vou informar para ele que vou acompanhar a minha esposa e vou congregar junto com ela. E o pastor dele lá foi jubilado, e ele então se despediu dos irmãos lá, carinhosamente, que eu sei que ele é um obreiro também dedicado lá na obra lá. E com alegria, nós queremos também assim recebê-lo. Ele vai estar congregando conosco, já saiu na escala esse mês, E a gente não teve nem reunião de obreiro para decidir isso. Eu creio que a própria igreja aqui é testemunha da índole, do caráter, do trabalho, que o nosso diácono já vinha fazendo aqui sem ser daqui. Não é assim? Então, alguém é contra que ele exerça o diaconato dele, que ele trabalhe, que ele continue aqui desempenhando as funções dele? Quem é contra, se manifeste.
Todo mundo aqui é testemunha, meu amado, do seu trabalho, viu? Reconhece, né, sua dedicação, e nós queremos assim recebê-lo com muita alegria, viu? Como membro da igreja, como diácono também da igreja, tá certo? Para servir a igreja do Senhor Jesus. Amém? Ele disse assim: pastor, eu não sei pregar não, viu, pastor? Mas o diácono não é para pregar mesmo, tá certo? A gente, por ocasiões, a gente vê um diácono, outro que se destaca e prega, tá certo? Mas assim, fique tranquilo, quando for para pregar, o senhor entrega aquilo que Deus colocar, né? Quando for para cantar, canta. Ele sempre compartilha aqui com a gente, coopera. É um obreiro que eu tenho uma alegria imensa em poder receber o senhor, muito grande, viu? Porque dificilmente a gente encontra obreiros que realmente abrace a obra para fazer, para trabalhar, para arregaçar a manga da camisa, né? Então, assim, é bênção de Deus poder ter aí, viu, Diácono Luiz, mais um obreiro para participar aí da junta diaconal, né, e somar com os irmãos. Diácono Luiz, que é o presidente também da junta diaconal, que coopera aqui com os irmãos. Então, os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos assim estar orando pelo dízimos e ofertas e agradecendo a Deus também pela vinda do nosso diácono. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças nós te damos por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui e te adorar, Senhor. Eu quero te apresentar neste momento os dizimistas e ofertantes, que as tuas mãos continuem sendo derramadas, tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a vida dos teus filhos. Eu quero te agradecer também pela vida do diácono Amaro, Senhor, que estar aqui nesta noite e que estar congregando, Senhor, aqui nesta igreja, cooperando com esta partícula do teu corpo, ó Deus, e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tome seu assento em nome de Jesus. Deus abençoe, meu diácono. E mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Mantenha a sua Bíblia aberta no texto de Lucas, capítulo de número 23. Quem nunca ouviu alguma menção ou alguma pregação acerca desta passagem bíblica? Talvez até mesmo aqueles que não têm o costume de estar lendo a Bíblia Sagrada tenha assistido o filme da crucificação ou ouvido de alguém essa história de Lucas capítulo 23. A história que narra o momento em que dois criminosos estavam pendurados na cruz, lado a lado com Jesus. E essa cena ela é muito chocante, ela é muito impressionante, porque nós vemos a condição desses homens, a condição destes dois homens que estão sendo crucificados lado a lado de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus está na cruz porque foi do agrado de Deus moê-lo pelas nossas transgressões. Já esses dois criminosos estão na cruz, talvez para sinalizar para a gente a importância que nós temos em fazer escolhas. Veja que poderia ser várias cruzes, mas tinha ali apenas 3 cruzes. Jesus estava no meio, à sua direita um criminoso, à sua esquerda outro criminoso, talvez simbolizando para a gente as escolhas que a gente faz. E a gente pode sempre escolher ser o da direita ou ser o da esquerda. Me faz lembrar a história de um pai alcoólatra que tinha um filho gêmeo, e esses 2 filhos, eles, depois de ficarem órfãos do seu pai, cada um vai morar em cidades diferentes, e nessas cidades eles desenvolvem a sua vida, e um parente resolve visitar esses filhos, resolve visitar esses gêmeos. E ele vai em uma cidade, encontra um deles na sarjeta, alcoólatra, mergulhado no mundo das drogas. O homem estava vivendo a cópia de quem foi o seu pai, vivendo no fundo do poço da sua história. E aquele parente olhou para ele e disse: por que você está desse jeito?
E ele olhou para o parente e disse: também, tendo o pai que eu tive, como eu poderia ser diferente? Como eu poderia fazer escolhas diferentes? Eu não tive opção. O pai que eu tive é alcoólatra. E ele começou então a falar das desgraças do seu pai. Aquele mesmo parente foi até outra cidade em procura do outro irmão gêmeo. E quando o encontra casado, filhos, trabalhando, uma vida estruturada, uma vida organizada. E ele ficou admirado em ver esses dois polos de dois irmãos gêmeos. E ele então perguntou para aquele homem: por que você está vivendo esta vida assim? Você organizou tudo, comprou uma casa, tem seus bens, tem sua família, tem um lar, tem seu trabalho, não é viciado feito o seu pai, por que você está nesta condição? E aí aquele homem respondeu: também, tendo o pai que eu tive, eu não poderia ser quem sou hoje, né? Eu não poderia fazer diferente, eu não poderia estar na mesma condição que ele. Quando eu vi a história do meu pai, me inspirou a fazer exatamente a diferença, em ser o contrário dele, em dar para os meus filhos aquilo que ele não deu para a gente, em dar para minha esposa aquilo que ele não deu para minha mãe, em dar para minha vida aquilo que ele não se permitiu dar para dele. Então veja, irmãos, que dentro de uma mesma casa, dentro de um mesmo ventre, pode sair dois tipos de pessoas, ou duas gerações diferentes, ou atitudes diferentes, e tudo isso está baseado em uma única coisa: a escolha. A escolha, ela é extremamente importante. É muito importante você fazer as escolhas certas na hora que você está na encruzilhada da vida. E olha que a nossa vida é cheia de encruzilhadas. Nós precisamos a toda hora, a todo instante, fazer escolhas, tomar decisões, tomar atitudes que vai mudar drasticamente o resultado de tudo aquilo que nós desejamos alcançar para a nossa vida. Quando nós olhamos para o Gênesis e vamos descorrendo a Bíblia Sagrada, nós percebemos o quanto a escolha foi importante. E eu acho interessante que Deus, dificilmente ele intervém nas nossas escolhas. Ele permite que você tome decisões. É verdade que tem hora que Deus ele intervém nas nossas escolhas, que Deus ele intervém naquilo que nós optamos fazer. E eu sei que tem momento que parece que por mais que você queira fazer algo, Deus ele intervém na história e você só vai terminar fazendo aquilo que ele determinou que você fizesse. Um exemplo clássico disso é a história do profeta Jonas. Mas quando nós olhamos para o início da história, nós percebemos que Abel e Caim, dois irmãos, filho de um casal extremamente a gente olha para Adão e Eva e a gente percebe então que eles, irmãos, tiveram comunhão com Deus, comunhões imagináveis para a gente hoje, porque eles poderiam passear no jardim. Eu imagino que eles tenham ensinado isso para os seus filhos, mas observem que apesar disso, Abel e Caim, embora fossem filhos de Adão, Abel escolhe Deus, Caim escolhe o assassinato. Quando nós olhamos para a história de Abraão, a gente vê que Abraão escolheu Deus. Olhe para Ló. Ló escolhe então as campinas que estão próximo a Sodoma e Gomorra. Abraão escolhe Deus e Ló escolhe então Sodoma. E observem que Deus está do céu assistindo tudo isso e simplesmente permitindo. Deus não está intervindo nessas escolhas. Deus fica só observando o que está acontecendo. Nós vamos mais adiante, olhamos para Davi, olhamos para Saul. Observem que Davi escolheu Deus, mas observe que Saul escolheu o ódio, Saul escolheu a inveja, Saul escolheu então um caminho de busca pelo poder, da ânsia pelo poder. Quando nós olhamos, por exemplo, para o próprio Pedro e o Judas, nós percebemos que Pedro escolheu Deus e Judas, ele vai escolher negar o Senhor. Eles vão tomar atitudes diferentes.
E observem que Deus, Ele os permite. Pedro escolhe o caminho da misericórdia, do arrependimento, se volta, se arrepende, porque ambos negaram Jesus, mas ele dá a meia volta e corrige o que ele fez. Mas você olha para Judas e vê que Judas, à semelhança de Pedro, também negou Jesus. Ele vendeu Jesus, mas diferente de Pedro, Judas escolhe o caminho da morte, o caminho do suicídio. Nós olhamos para essas histórias bíblicas e vemos simplesmente Deus permitindo. Em toda a história, em todas as páginas das Escrituras, essa verdade está revelada. Deus, Ele permite que nós façamos escolhas. Deus permite que você escolha muitas coisas. É certo que nem tudo você escolhe. Você possivelmente não escolheu ter o seu pai e a sua mãe. Você simplesmente nasceu naquele lar. Você não escolheu nascer no Brasil. Você simplesmente nasceu aqui no Brasil para ver toda essas dificuldades que a gente enfrenta aqui, principalmente na área política. Observe então que há coisas que a gente não escolhe, mas muitas das coisas estão diante de nós, com uma encruzilhada onde nós devemos fazer escolhas. Meus queridos, ninguém pode negar essa verdade. Ninguém pode negar que diante de nós temos escolhas para fazer. O próprio discurso de Jesus, a própria pregação de Jesus nos aponta que nós podemos fazer escolhas. Observe Jesus pregando. Ele disse: um edifica a casa sobre a rocha, o outro edifica a casa sobre a areia. Jesus está falando de quê? Jesus está falando de escolhas. Jesus também vai falar de dois caminhos. Ele disse: gente, há o caminho largo e há o caminho estreito. Jesus está falando de quê? Jesus está falando de escolhas. Então observem que a vida está recheada de escolhas. Ele vai falar a porta larga e a porta estreita. De que Jesus está falando? De escolhas. E ele fala: escolhei, pois, qual caminho vocês querem seguir, se o estreito, se o largo, se a porta estreita ou se a porta larga. Observem que ele fala de duas multidões, porque grandes são as multidões que seguem a porta larga, o caminho largo, mas poucos são aqueles que escolhem trilhar o caminho da porta estreita. Nós podemos escolher. Jesus, em uma das suas pregações, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer: escolhei, pois, a quem vocês querem servir, se a Deus ou se a Mamon. Nós temos essa escolha. Observem que o próprio discurso de Jesus é recheado de escolhas. E lá no juízo final, lá no momento do julgamento, Jesus também vai mostrar para a gente que essas escolhas algumas delas vão determinar a nossa eternidade. Lá ele fala que Deus separará o bode da ovelha. Observem que haverá separação entre ovelhas e bodes nos dias do julgamento, ou seja, no castigo eterno. Sabe por quê? Porque Deus oferece para a gente escolhas que têm consequências eternas. Eu vou repetir isso aqui para você guardar bem. Deus oferece escolhas eternas, e estas escolhas, elas trazem consequências eternas. A escolha que você faz, que vai implicar ou trazer consequências na eternidade, que vai mexer com a eternidade, dependendo da sua escolha. Quando nós olhamos para o trio do Calvário, Jesus, dois criminosos, nós vemos que ali está diante de nós mais uma vez Cristo falando ou nos mostrando, exemplificando a questão da escolha. Observem que poderia ser 10 cruzes, poderia ser uma só de Cristo, poderia ser 4, poderia ser 6, mas ali foi colocada exatamente 3 cruzes. E por que foi 3 cruzes? Exatamente porque nós podemos ser o homem da esquerda ou o homem
da direita. Observem que a escolha, irmãos, ela é um dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. Você poder escolher é algo que somente Deus ele pode te conceder isso. E é um privilégio que você tem em fazer escolhas que vai mudar totalmente a sua eternidade. Quando nós olhamos para estes dois homens que estão do lado de Jesus na cruz, nós podemos traçar um perfil deles e ver como eles têm coisas em comum, irmãos. Percebam, eles estão condenados pelo mesmo sistema, neste caso Roma. Veja como eles têm similaridade. Eles estão sendo condenados pelo mesmo crime, eles eram malfeitores. Eles estão sendo condenados à mesma morte, ou seja, morte de cruz. Eles estão cercados pela mesma multidão, uma multidão, autoridades, escribas, fariseus, soldados. Eles estavam na mesma distância de Jesus, um à direita, o outro à esquerda. Observem que os dois também fizeram insultos a Jesus. Mateus 27, verso 44 nos diz que ambos fizeram blasfêmia com Jesus. Então, olhe para esses dois homens, eles tinham tudo em comum. Eles eram malfeitores, estavam debaixo do mesmo julgamento, sofrendo a mesma morte. Os dois insultaram Jesus, estavam à mesma distância de Jesus. Eles tinham muitas coisas em comum. Observem que ambos eles insultam Jesus. Eles blasfemam de Jesus. Ele diz: se tu és o Cristo, desce daí. Os dois fazem isso. Os dois zombam de Jesus, possivelmente por causa da multidão, porque quem começa os insultos é os soldados e a multidão. Aí quem sabe eles, influenciados pela multidão, entra de carona e começa a insultar Jesus. Mas ambos estavam na mesma condição. Olhe, por exemplo, irmãos, que ambos também clamam por salvação, porque quando os dois insultam Jesus dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós, ambos clamaram por salvação, mas eles clamaram por uma salvação física, clamaram para apenas descer da cruz, clamaram apenas para sair daquela situação que eles estavam vivendo. Então observe, irmãos, que na cruz, estes dois homens também clamaram por salvação. Ele pediu salvação, mas não recebeu. Pelo menos um deles não recebe o que pede, porque está pedindo apenas algo físico, algo material. Observem que esse fato deve nos amedrontar, porque nem todo mundo que pede salvação vai ser salvo, porque nem todo mundo que clama por salvação será realmente salvo, até porque muitas igrejas não pregam a salvação eterna, até porque muitos pregadores não pregam a salvação eterna, até porque muitos estudos bíblicos e mensagens e reflexões não anunciam mais a salvação eterna. As mensagens anunciam salvação terrena, salvação da crise financeira, salvação da crise familiar, salvação da crise física, da crise de uma enfermidade, de um problema daqui. Então muitos lugares só pregam salvação física, e o que Jesus gostaria de ouvir daqueles criminosos era exatamente o arrependimento e uma salvação que fosse além do físico, uma salvação que pudesse mudar a sua eternidade, eles pudessem fazer escolhas que trariam consequências eternas. Meus queridos, quando nós olhamos para este quadro, o criminoso impenitente, ele não estava sendo sincero. Ele pediu salvação, mas ele estava na verdade insultando Jesus, ele estava zombando de Jesus, ele estava usando de sarcasmo com Jesus. Observe: não és tu Cristo? É a pergunta que ele faz. Ou seja, ele está zombando de Jesus. Ele estava pedindo a Jesus apenas uma salvação, mas do lábio para fora, não vinha de dentro do seu coração. Ele não estava confiando plenamente em Jesus para a salvação. Ele não aceitava Jesus como Senhor de sua vida. Ele queria apenas uma salvação temporal, ele queria apenas uma salvação física, ele queria apenas uma salvação imediata. Ele não estava pedindo a verdadeira salvação que Deus
ou que Jesus oferece, mas estava pedindo apenas para descer da cruz, que ele estava então pendurado. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, me livra dessa enrascada aqui, eu já cometi tanta coisa errada, vou morrer agora, me livra desse lugar, para eu voltar para a minha vida de antes. Tem muita gente que pede salvação, mas veja que o pedido dele não traz mudanças na sua vida. Observem, queridos, que nós precisamos clamar por salvação, confiando plenamente no Senhor, mas isso precisa sair de dentro de um coração sincero, que realmente quer algo muito mais do que essa vida física, porque nós aqui somos apenas peregrinos. A nossa cidade está reservada para nós no céu. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou sofrimento, onde passaremos a eternidade com o Pai, onde lá não haverá mais igreja, porque Ele mesmo será a coluna do santuário, Ele mesmo será o ambiente de adoração onde estaremos. Lá também não haverá mais sol, porque Ele mesmo será a luz que haverá de resplandecer para todo sempre. Nós aguardamos os novos céus e a nova terra, a nova Canaã celestial. Aleluia. Agora observe, irmãos, que o criminoso impenitente, ele olha para a história dele e veja o convite que ele faz. Olha o que ele apresenta. Porque nós olhamos para o criminoso impenitente, zombando de Jesus, criticando Jesus. E Jesus estava na cruz por quem? Por quem? Por causa dele. Entendeu? Ele está incluído. Jesus está na cruz, mas ele está incluído. Quando ele zomba de Jesus, ele está também aguçando em Jesus. Porque observem que Jesus poderia dar respostas para ele, sim ou não? Jesus poderia virar para ele, mãe, vai dizer assim: homem, eu tô aqui por causa de tu, rapaz. Te ajeita, cria vergonha na cara. Eu tô por causa de tu aqui, padecendo. Eu desci do céu, eu tinha um trono de glória, eu vim para cá como homem para te salvar. Eu tenho um convite para te fazer. Te arrepende do teu mal? Poderia ou não poderia? Mas Jesus fez o quê? Ficou em silêncio. Jesus não fala nada. Sabe por quê, irmãos? Porque tem momento que Jesus não vai ficar insistindo. Eu particularmente, se tivesse no momento daquele ali, talvez eu pensasse: é a hora de eu fazer o meu último convite para esse homem, né? Fazer o último sermão, dizer para ele: olha, se arrepende, se volta, muda a tua história, ainda tem saída para você. E quem sabe eu pregaria um sermão para ele, Bento. Mas observe que Jesus ficou calado. Ele estava dando os últimos suspiros, insultando Jesus, e Jesus calado. Porque tem momento que Jesus, embora pudesse fazer o último convite pessoal, trazer a última palavra de persuasão, embora Jesus pudesse pregar o último sermão verbal na cruz, mas um sermão estava sendo pregado, o testemunho. Porque multidão insultava, soldados insultavam, os próprios criminosos resolveram insultar. Mas olha o testemunho de Jesus, ele estava em silêncio. Aleluia. Às vezes a gente, irmão, não aguenta uma cara feia, já quer desabafar, não é? Já quer. O teu silêncio pode ser um testemunho muito forte para quem te critica, para quem zomba de você, para quem te insulta, para quem te lança pedra. Então fica quieto, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Pastor, eu estou sendo insultado, não tem problema, deixa alguém te insultar. Jesus também estava, mas ele resolveu fazer o quê? Ficar em silêncio. Observem que em Lucas capítulo 15, Jesus conta três parábolas. A primeira parábola que ele conta é da ovelha. E o texto sagrado diz que o pastor, ele deixa 99 e procura a ovelha que se perdeu.
O pastor guardou 99, contou, está faltando uma, vou guardá-la aqui e vou buscar a ovelha que está perdida. Que coisa linda, pastor indo buscar a ovelha desgarrada, porque a ovelha que se perdeu era inocente. Agora olhe para a dracma perdida. A ovelha se perdeu inocentemente, o pastor a buscou. A dracma perde por um descuido. A dracma é perdida por negligência. A dracma, ela é perdida porque a mulher, ela possivelmente descuidou de algumas coisas, e a dracma se perde. E o que é que ela faz? Ela vai buscar a dracma até encontrar. Mas lembre-se do que aconteceu com o filho pródigo. A ovelha se perdeu inocentemente. A dracma se perdeu por negligência. Mas o filho pródigo saiu de casa por rebeldia. Sabe o que é que o pastor faz? Guardou 99, foi correndo buscar o filho. Não, filho, não vai. Pelo amor de Deus, fica aqui. Olha, a fazenda é tua. Quando eu morrer, tu vai ter direito a tudo aqui. É metade teu, metade do teu irmão. Fica aqui. Foi isso que o pastor fez? Que o pai do filho pródigo fez? Não. O filho chega e me dá metade da herança. Tá certo, vamos lá. Foi na empresa lá, não sei, ele, um homem rico, e dividiu tudo. E vai, segue tua vida. Por que tu quer ir? Eu quero ir, pai, porque eu não aguento mais ouvir tua voz aqui perto eu fico ouvindo teu conselho direto, quero morar bem longe de ti. Porque bem longe eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero, eu tomo a decisão que eu quero. Às vezes a gente quer sair da comunhão da igreja porque a gente quer fazer o que quer. Às vezes a gente quer sair da comunhão da igreja porque na comunhão da igreja há cobranças. Porque na comunhão da igreja o irmão sente falta. Porque na comunhão da igreja vai ter sempre alguém pertinho da gente dizendo: eu senti tua falta domingo, eu senti tua falta na escola dominical, eu senti tua falta na doutrina. Então a gente diz assim: eu vou ficar longe da igreja. Eu vou ficar longe, porque longe ninguém me cobra, porque longe ninguém me vê, porque longe eu não vou ter vozes chatas ao nosso ouvir, vozes chatas, né? Dizendo: fica, rapaz, coopera, se envolve, trabalha. E ele então resolveu ir para longe. E o pastor foi buscar a ovelha, a mulher foi atrás da dracma, mas o pai do filho pródigo ficou em casa, deixou o filho ir. Ele não fala nada, até que o filho resolve fazer escolhas diferentes depois de quebrar a cara. Ele resolve então retornar, voltar e acertar as contas com o pai. Mas observe que o pai nada fez. Tem momento que Jesus te dá o direito de fazer escolhas. Tem momento que Jesus, ele vai deixar, vai te dar corda. Tem hora que não, quando inocentemente, de repente você foi atropelado na sua caminhada da fé. Aí ele, como pastor, vai te buscar. Às vezes nós, na comunhão por negligência, perdemos um irmão. Aí nós precisamos buscar diligentemente. Mas tem hora que a gente decide sair por rebeldia. Aí o pastor fica quieto, o pai do filho pródigo fica quieto, deixa que ele vai voltar. Uma hora Deus o trará ao arrependimento. Aleluia. Jesus estava na cruz e ele não fala nada, irmão Marcos. Ele deixa aquele que insulta insultar, o impenitente fazer seus julgamentos, fazer suas críticas. Ele continua a verberar palavras contra Jesus, a insultar Jesus. Muitas vezes nós fazemos escolhas que nos deixam nervosos. Muitas vezes nós fazemos escolhas que não é justo, e aí a gente termina reclamando. Muitas vezes nós fazemos escolhas que vai afetar a nossa vida inteira. Às vezes a gente faz escolha que vai trazer consequências terríveis para nossas vidas, que vai trazer dor, choro, noites mal dormidas, inquietações, que vai trazer para a gente desespero,
que vai trazer para a gente angústia. Às vezes a gente toma decisões erradas, irmãos, que vai trazer duras consequências. Talvez você escolheu amigos errados, isso te machuca, te fere. Talvez você fez escolhas erradas até mesmo no seu casamento. Porque pense como às vezes a gente faz escolhas erradas porque a gente diz assim, eu estou apaixonado. A gente fecha os olhos para os defeitos, né? Porque quando a gente os que são casados e um dia foram namorados, sabe, né? Quando tá namorando, aí olha pra menina, a menina olha para o menino e não vê nenhum defeito. Ele sabe que a menina é encrenqueira, mas ele não vê nada, porque o amor, né? É o amor. Aí quando ele tá namorando, meu diácono Luiz, um guarda-chuva por dois né? Não precisa de dois não, amor, um só dá pra gente. Quando casa, né? Pega o teu, mulher. Pega o teu, não dá pra gente, não tá vendo que vai se molhar? E se for num só, vai empurrando ela pra fora do Quando tá namorando, fica cantando dentro de casa, achei uma flor gloriosa. Aí quando casa, aí fica álcool cego, andei perdido, vaguei. Aí quando a mulher morre, o homem morre e canta assim, livre estou, livre estou. Olha para quem está ao seu lado e diga, você está rindo por quê? Mas cuidado com as escolhas, irmãos. As escolhas, elas podem afetar a sua eternidade. Se você pudesse fazer novas escolhas, com certeza a gente mudaria algumas delas. A gente optaria por outras. Você precisa ter cuidado na hora de fazer escolhas. Observem que Jesus, ele brada direto ou constantemente aos nossos ouvidos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, preste atenção, porque Jesus, ele te faz convite, diante de vós eu coloco a bênção e a maldição. Ele diz em Deuteronômio 11:26, escolhei pois a bênção ou a maldição. Em Deuteronômio 28 ele coloca pra gente uma lista imensa, do verso 1 ao verso 14, dizendo se você escolher o caminho da obediência, você vai ser próspero. Diz lá que até o gatinho, irmão, da casa vai ser próspero. Quando a gente faz escolhas corretas, até os animais domésticos prosperam. Não falta nada. Mas quando você faz escolhas erradas, ele vai dizer lá na sequência, tu planta, não colhe, tu trabalha, não botar num saco furado. Você começa então a viver de prejuízo em prejuízo. Até os animais domésticos sofrem. Até os emprestados da casa sofrem, né? Os emprestados é quem, pastor? O rato, a barata. Chega lá e diz assim, rapaz, aqui não tem nada, vou arrumar a mala e vamos embora. Irmãos, nós podemos fazer escolhas. Observem, para a gente encerrar, as atitudes do criminoso arrependido. Olhe para ele. Olhe para o que acontece. Veja as atitudes. Primeiro, ele reconhece seu estado. Ele olhou para o outro que estava insultando, ele que estava insultando também. Para de insultar. Vê Jesus em silêncio, vê a multidão reclamando, vê o outro criminoso continuando a insultar. E de repente ele para, olha para a cena e diz, não é possível. É claro que eu não creio que ele disse isso de si mesmo. Eu creio que Deus, o Espírito Santo, convenceu no último instante. Desce no seu coração e faz o que ele faz. Ele olhou para o outro criminoso e disse assim, ei, calma. Para aí, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. O que é que ele está dizendo? Eu reconheço que a gente está aqui porque a gente merece. Não tem nada de injusto com o que está acontecendo com a gente. Foi as nossas escolhas. A gente está somente colhendo o que plantou. Então para por aí. Eu reconheço o meu estado, irmãos. A salvação começa quando a gente reconhece quem somos. Esse homem começa a reconhecer seu estado. Ele que outrora zombou de Jesus, agora está confessando o seu pecado. Ele que outrora estava na escuridão, agora está indo para a luz. Ele que outrora estava zombando do Criador, agora vai receber perdão do Criador.
ele então confessa, ele se arrepende, ele então declara que estar ali por causa dos seus pecados. Irmãos, e quer ver uma coisa difícil? É admitir que somos pecadores. O ser humano não gosta de admitir. Quando Deus questionou Adão: Adão, tu pecou? Não, foi por causa da mulher que tu me desse. Aí Deus foi para a mulher: Senhor, foi por causa da serpente que colocasse no jardim. A gente não gosta de admitir nossos erros, não gostamos de admitir nossas falhas. Mas eu achei linda a atitude deste homem, que mesmo na cruz repreende o outro que zomba e declara que é pecador, declara que é então um homem que cometeu crime e está pagando por eles, mas ele agora está pedindo a Jesus perdão pelos seus pecados. É comum um homem querer culpar os outros, é comum um homem querer apontar para os outros. O coração do pecador, irmãos, é confuso, dificilmente ele consegue enxergar com clareza. Às vezes a gente dá um conselho erradíssimo, diz assim: irmão, segue o que está no teu coração. Mas o coração do homem é mau, o coração do homem é terrível, irmão. Jesus disse que dele sai toda sorte de impureza. Então é difícil a gente olhar para alguém e dizer assim: segue teu coração, porque o coração do homem é mau. Mas observe que a salvação de Deus, ela vem para os pecadores. E por isso aquele que se arrepende, aquele que reconhece seu estado, ele pode então receber de Deus perdão dos seus pecados. Não importa se ele era o mais vil pecador, mas ele pode alcançar graça em Cristo Jesus, porque ele é aquele que perdoa os nossos pecados. E ele está na cruz exatamente para perdoar. Primeira atitude dele. Segunda, ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele disse assim: nós sim, mas ele não. Ele estar aqui sendo inocente, nós estamos pelos nossos atos, mas ele nenhum mal fez. Ele reconhece a santidade de Jesus, ele reconhece que Jesus não é um pecador, ele reconhece que Jesus é um santo, ele reconhece que Jesus é inocente, ele reconhece que Jesus, ele não é um homem que está na mesma condição que ele olha para Jesus e reconhece que ele é muito mais do que um homem comum. Porque o pedido que ele faz não revela que ele reconhece que Jesus é mais do que um homem comum. Olha a terceira atitude deste homem. Ele reconheceu que precisava de salvação. Ele disse: Senhor. Aleluia. Ele então falou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ambos os criminosos clamaram por salvação, mas este aqui está clamando por uma salvação eterna. Este homem está arrependido, este homem está precisando de um socorro. Ele está pedindo a Jesus algo diferente no futuro. Ele está pedindo a Jesus que lembre dele no seu reino. Ele não estava pedindo a Jesus para ser liberto dos problemas temporários desta vida. Ele está pedindo a Jesus a salvação eterna. O ladrão arrependido, ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é rei, ele reconhece que Jesus é Senhor, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, e ele: lembra-te de mim. Aleluia, aleluia. E eu quero encerrar com o que Jesus responde para ele. Se fosse eu e você, o que a gente diria, hein? Meliete, se fosse a gente, talvez a gente dissesse assim: tá arrependido? Olha, primeiro, tu tem que ir para a igreja. Segundo, tu tem que fazer um discipulado. Terceiro, tu tem que ser batizado. Quarto, tem que ser desistir, a lista seguia. Mas Jesus é lindo, irmãos, a maneira de tratar. Jesus olhou para aquele homem e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Halaio labaradas. Haio halaio lahaio ladas. Haio lahaio ladakaio haladas.
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqueles dois homens fecham os olhos, um vai para a perdição eterna, mas um no último suspiro de vida, quando fechou os olhos na terra, ele abre os olhos nos céus, porque o paraíso estava diante dele. Ele esperava que quando Jesus viesse na sua segunda vinda, quem sabe o permitisse entrar no céu, mas Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, aleluia, fique de pé em nome de Jesus.